Aula de História, quinto ano. Vamos ver hoje o capítulo 3, Cidadania, Conquistas do Povo Brasileiro. O Brasil, ele foi governado por muitos anos, cerca de 21 anos, entre os anos de 64 e 85. Eles foram governados por presidentes militares, generais que tomaram conta do poder, tomaram conta da presidência da República e tomaram conta do país. Esse é o conhecido regime militar. Então, esses presidentes foram Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Foram esses os generais que comandaram o país durante esses 21 anos, sob um regime forte, o regime militar, onde esses governos, eles demitiam funcionários, caçavam políticos, perseguiam as pessoas que eram contra o regime. Então, o que é esse regime militar? Na verdade, é quando um militar, ele toma conta do poder e só ele toma suas decisões. Não consulta o povo, não existe uma democracia onde as pessoas podem participar. Então, essa época, os militares, só eles comandavam. E também eles faziam muitas propagandas do seu regime, faziam muitas propagandas, usavam o futebol, como nós podemos ver nessa imagem abaixo, como para se promover. Né? Então, nessa imagem aqui, de Pelé segurando a taça numa época de Copa Mundial. Aí aqui está um presidente ao lado, o presidente Médici. Então, eles utilizavam do futebol na época para se promoverem. Eles também utilizavam propagandas voltadas para crianças. Aqui nós temos ao lado uma imagem de um álbum de figurinhas. Na época, eram realizadas para incentivar as pessoas e as crianças a aderir ao regime, né? Nessa época, houve muita resistência. Né? As pessoas se revoltavam, as pessoas não queriam aquilo para o Brasil. Então, muitos políticos, pensadores, trabalhadores, artistas, estudantes, eles resistiram a esse regime, porque não existia democracia. As pessoas eram perseguidas por opinar, por colocar sua opinião. Aqui ao lado, aqui abaixo, podemos ver uma peça teatral realizada em 64, com o nome Opinião. Aqui era uma peça teatral onde tinha artistas, cantor e ator, fazendo essa peça para tentar se manifestar, dar a sua opinião, que não estavam gostando desse tipo de regime, não estavam gostando desse massacre, onde as pessoas não podiam de forma alguma dar sua opinião. Então, houve muitas resistências. Nessa imagem a gente pode ver aqui os militares açoitando, batendo nas pessoas que eram contra. São imagens fortes, estudantes aqui, pessoas que eram contras e que eram perseguidas. Nós tivemos também inúmeros cantores, aqui nós temos Caetano Veloso e Gilberto Gil, pessoas que foram exiladas, eles tinham que sair do país. Se eles não aceitavam o regime, se eles não concordavam com as práticas, eles eram exilados. O que é isso? Eles iam embora para outros países. Então, por muito tempo, muitos artistas passaram muito tempo fora do país. Artistas, poetas, né? Então, a gente tem vários relatos sobre essa época. Aqui é só alguns exemplos. Muitas pessoas foram mortas, foram torturadas,
foram mortas e torturadas. Aqui há alguns exemplos de pessoas desaparecidas. Então, foram pessoas mortas pelo regime. A resistência estudantil. Os estudantes começaram a resistir também. Os estudantes se manifestavam, iam para as ruas, fazer passeatas, se manifestar contra o regime, porque eles queriam liberdade democrática, queriam opinar, queriam participar. E isso não podia. Aqui podemos ver uma estudante contra o regime, né? E ela sendo açoitada novamente. Ó, vemos, são imagens fortes que, ao longo do tempo, nós podemos perceber isso. Aqui, já em 1983, as pessoas começaram a se manifestar nas ruas e pediram as diretas já. Então, o que são as diretas já? As pessoas se revoltavam com aquilo, as pessoas queriam liberdade, as pessoas não podiam falar, não tinha o direito de opinar. Então, iniciou essas manifestações em todo o Brasil, para a gente entender o que são eleições diretas e o que são eleições indiretas. As diretas, como era pedido, né, as pessoas pediam as diretas já. Eleições diretas é onde o voto popular prevalece, é onde as pessoas podem votar. As pessoas, todo o país, elas têm o direito de votar, elas podem opinar e escolher seus governantes. Já as eleições indiretas, que era o que existia no regime militar durante esses 21 anos, essa eleição indireta, aqui eram escolhidos só através do complô político, só através do Congresso. Ali eles escolhiam o presidente. Então, era escolhido por poucas pessoas que faziam parte do Congresso Nacional. Aí eram escolhido o presidente e ele tomava conta do país. As pessoas não tinham o direito de opinar, as pessoas não tinham o direito do voto. Isso foi conseguido, voto popular, onde você tem o direito de votar. Isso já foi conseguido a partir de 1985, onde as pessoas conseguiram ir nas urnas e escolher seus candidatos. Aqui é um exemplo das manifestações da época. Então, as pessoas se manifestaram e conseguiram esse direito. E em 1985 foi conseguido o voto popular, onde as pessoas podiam escolher os seus representantes. Certo? Bons estudos!